sinoviais. Então, a classificação quanto ao material interposto, né, ou fibrosas, ou cartilaginosas, ou sinoviais, agora nós vamos ver as sinoviais e vamos entender o que é que significa uma articulação sinovial e quais são as características dela. Por que eu optei dar separadamente? Primeiro, porque a gente estava com um tempo um pouco limitado para ver tudo, e segundo, porque esse tipo de articulação, que é dito as articulações verdadeiras, né, que elas geram movimento, inclusive, tá? Elas são especiais porque são articulações mais complexas. Então, elas precisariam ser estudadas separadamente para que vocês tivessem uma noção melhor de como se comportam essas articulações. Então, as articulações sinoviais também podem ser chamadas de diartroses, são articulações, no geral, móveis, tá? Existem cerca de 230 articulações sinoviais no corpo humano, tá? Isso falando em termos de adulto, né? Tá? E uma das características principais das articulações sinoviais é a presença da cápsula articular. A cápsula articular é o principal elemento que caracteriza uma articulação sinovial. E aí, como o tecido interposto dentro dessa cápsula articular, a gente vai encontrar o líquido sinovial, né? Que é um líquido que banha as articulações e as superfícies ósseas envolvidas nessa articulação. Por que eu digo envolvidas? Porque a gente pode ter em uma articulação, por exemplo, mais de um osso, né? Normalmente ocorre entre dois ossos, mas pode envolver mais de um osso, tá bom? Bom, e aí, esse tipo de articulação também, eles se caracterizam por não possuir consistência. Consistência o que quer dizer isso? Que ela não é rígida, né? Como as fibrosas e as cartilaginosas. Elas não são consistentes, elas são flexíveis, né? Elas têm possibilidade de movimentação, tá? Por isso que elas são chamadas de articulações verdadeiras, porque o termo articular, né, articulação, remete a movimento, né? Uma pessoa articulada, por exemplo, é uma pessoa que se movimenta muito, fala bem, né? Então, a articulação remete à versatilidade, né? Movimento. Então, as outras articulações também são articulações, porque elas fazem o contato osso com osso, né? E integram, né? E fixam esses ossos, mas elas, na sua grande maioria, não permitem movimento. Quando permite, é bem limitado, tá? Normalmente, as articulações que permitem movimento verdadeiro são as sinoviais, por isso são chamadas de articulações verdadeiras. Dentro dessas articulações sinoviais, nós vamos encontrar aí 6 tipos de articulação sinovial. Todas elas são caracterizadas por ter cápsula articular e o líquido sinovial. E aí nós vamos ter aquelas que são planas, vamos ter a tipo gínglimo, as trocoides, elipsoides, selares e esferoides. São esses 6 tipos, tá? Muito, muito, muito importante para vocês, técnicos em radiologia, entender e conhecer as articulações sinoviais, tá? Você pode até ter uma breve noção das articulações tipo cartilaginosas, fibrosas, você pode até andar meio esquecido de alguma classificação, tá? Se é serrilhada, se é escamosa, né? A tipo sutural, mas nas sinoviais, gente, vocês vão ter que entender realmente que tipo de articulações são essas, como elas funcionam, que elementos você vão encontrar dentro dela, porque na grande maioria de imagens que se vão fazer a nível de osteoarticular, vocês vão fazer desse tipo de articulação e vai necessitar que vocês entendam. Alguns posicionamentos radiológicos para fazer imagens,
principalmente de articulações, requerem o entendimento do tipo de movimentação que essas articulações fazem, né? Algumas precisam de posições especiais para fazer imagem de algumas determinadas superfícies da articulação. Então, eu gostaria que vocês se concentrassem bastante nessas articulações sinoviais, estudem depois, sempre que vocês vão precisar entender de articulação para sempre, né? Os grandes serviços de traumatologia aí, que é o que mais rola nas clínicas, né, de imagem, são as imagens traumatológicas, né, articulares, com algumas predileções, claro, mas a grande maioria gira em torno disso, tá bom? Bom, onde essas articulações estão presentes, gente? Distribuída em diversos locais do corpo, né? Como, por exemplo, articulações do quadril, coxo femoral, né? As que envolvem a mão, né? As falanges, o punho, né? O pé, os dedos do pé, o tarso da gente, né? O tornozelo, o joelho, tá? A própria coluna, né? Os discos vertebrais, apesar deles ter material interposto cartilaginoso, ele também tem líquido sinovial no meio dele, né? E então ele permite uma certa movimentação, né? Ele gira um pouco, né? Você consegue girar o seu tronco, né? E flexionar também o tronco, tá? Então, na coluna vertebral, a gente vai encontrar dois tipos de articulação, né? A cartilaginosa, que vai ficar entre os discos, e a sinovial, que vai ficar entre os corpos articulares das vértebras, né? Não sei se vocês lembram lá, que eu mostrei lá que tinha os processos transversos, o processo espinhoso, o arco vertebral, e os processos articulares superiores e inferiores, né? Que um ficava sobreposto sobre o outro, né? E eles deslizam em cima um do outro, né? São tipos planos, né? Esse tipo de articulação. Ele tem cápsula articular, superfície articular, cartilagem na superfície do osso, e eles deslizam entre si, tá? Então, na coluna vertebral, a gente vai ter os discos vertebrais, que são tipo cartilaginoso, mas a coluna não se articula só através dos discos, né? Os discos servem mais para absorver impacto do peso, né? Ela também se articula nos processos articulares, tá? Por deslizamento. Então, as características principais das articulações sinoviais a presença, essa é a principal, né? É a presença de uma cápsula articular, há uma membrana que envolve a articulação e delimita toda essa articulação, né? Na parte externa, essa cápsula ela é formada por uma membrana fibrosa, mais externa, que ela é mais rígida, ela retém, né? E fixa a articulação no lugar. Internamente, ela é forrada por uma membrana sinóvia ou sinovial, né, que é uma membrana mucosa, tá? Essa membrana ela é responsável pela produção do líquido, né, sinovial, o líquido da articulação. Ela possui uma cavidade articular, ou seja, um espaço entre a cápsula articular e o espaço entre os ossos, né, tá? Que é onde vai ficar o líquido sinovial, tá? E ela também possui cartilagens articulares, ou seja, na superfície de cada osso, né, vamos supor que eu tenho dois ossos aqui que vão estar em contato entre si, esses dois ossos são revestidos de cartilagem, né? A superfície da articulação possui uma cartilagem envolvendo o osso para facilitar o deslizamento de um osso sobre outro. Além dessa cartilagem articular, a gente vai ter também o líquido, né, que vai banhar essas articulações. Então, a gente vai ter uma cavidade formada pela membrana sobre os ossos, né? E aí esse espaço interno vai ser preenchido de líquido sinovial, tá? E a superfície dos ossos envolvidos na articulação são revestidas pela cartilagem articular, tá? O tecido conjuntivo articular, tá?
que é o que forma as paredes, né, e envolve as outras estruturas da articulação. Existe um conjunto de tecido frouxo envolvendo a cápsula articular e as circunvizinhanças, né, tá? É um tecido mais frouxo, isso permite mais o movimento, né? E a fibrocartilagem articular, que são, no caso das articulações que têm características mistas, né? Fibroarticulares, tá? Então, e aí nós vamos ter a bolsa sinovial. No caso, é quase que a mesma coisa da cavidade articular, né? Porque as bolsas sinoviais, elas envolvem o líquido, né, que está dentro da articulação, tá? E aí nós vamos ter as bainhas tendíneas, né, que são as bursas, né, gente? As bursas, elas ficam são pequenas bolsas, né, que contém ou líquido ou um colóide, né, gelatinoso, e essas bolsas ficam entre os tendões e às vezes até entre tendões e músculos, ou entre ossos e músculos, entre ossos e tendões, para permitir que esses músculos e tendões deslizem um sobre o outro ou sobre a superfície óssea sem causar dano, né? Tá? E aí quando a gente tem problema nessas bursas, né, é chamado de bursite, né? Tá? Quando a gente tem problema nas articulações, é artrite, né? Inflamação, tá? Bom, essas estruturas que tem na cápsula articular, elas têm como objetivo principal proteger o líquido sinovial, né? Guardar ele lá dentro e isolar, né? a articulação dos tecidos externos, né? Tá? Do lado de fora da articulação vai ter músculos, vai ter gordura, vai ter vasos, vai ter tecidos, e aí correria o risco de, na hora de movimentar, alguma parte desse tecido entrar no meio da articulação e ser imprensado pela articulação, né? Então, a cápsula articular e as estruturas da cápsula articular, elas também têm essa função de impedir que as estruturas circunvizinhas adentrem dentro da articulação. Além de reter o líquido no lugar, né? Senão o líquido extravasaria para os tecidos vizinhos. Tá? Então, a cápsula articular, ela possui duas camadas. Tá? Ela possui uma camada interna, né? Que é vascularizada, que é a própria membrana sinovial, e ela possui uma camada externa que é fibrosa, né? É um tecido fibroso muito resistente, tá? Se a gente pegar aqui e ver esse desenhozinho aqui da simulação de uma articulação, a gente vai ver que a cápsula articular é essa estrutura que envolve a articulação, né? Ela envolve tridimensionalmente a articulação. E aí, a gente vai ter aqui duas camadas, né? Essa camada mais externa aqui, ó, é a camada fibrosa, né? Mais rígida. E ela segura, deixa a articulação e os ossos presos um ao outro. Além dela, também existem os ligamentos, né? Vamos já falar sobre eles. E na parte interna, voltada para a cavidade articular, a gente vai ter essa camadazinha mais fina aqui, que é a membrana sinovial, ou camada interna, né? Essa membrana interna, ela é mais mucosa, ela é mais delicada e ela produz o líquido sinovial, tá? Bom, praticamente a articulação sinovial ela é composta pelo osso, claro, né? 2 ossos, né? Pelo menos. Esses ossos são revestidos na sua superfície de cartilagem, tá? São revestidos. Envolvendo esses ossos revestidos de articulação, a gente vai ter uma cápsula articular, e essa cápsula articular vai ter a camada fibrosa, né?
e a camada mucosa, né? Que é a membrana sinovial. 2 camadas, tá? Dentro, a gente vai encontrar o líquido, né? O líquido sinovial, tá? Dentro da cápsula, banhando toda a articulação internamente. E por fora, além do tecido fibroso da própria cápsula articular, a gente vai possuir ligamentos que vão prender um osso a outro, né? E guiar também os movimentos para que ou impedir certos movimentos, tá? Guiar alguns movimentos, reter alguns movimentos ou impedir alguns movimentos, tá? Esses ligamentos terão essas funções. Então, praticamente as estruturas quase que obrigatórias de ter numa articulação sinovial, né, seria a cápsula com as suas camadas, né, o líquido, os ligamentos externos e a cartilagem articular que fica na superfície dos ossos. Tá? Oi. O líquido sinovial, quando o ser humano chega a uma determinada idade, ele acaba ou não? Não acaba não. O que pode ocorrer é alguns distúrbios metabólicos fazer com que haja modificação na produção desse líquido. Esse líquido perca a viscosidade ou perca o volume de produção, diminua o volume de produção, tá? Isso pode acarretar no aparecimento de artrites e depois artroses, né? Tá? Isso normalmente está acompanhado também com deficiências na reabsorção do cálcio, com osteopenia, osteoporose, né? E vários outros distúrbios que levam à doença articular. Tá? Beleza, então. Outra coisa que pode ocorrer na velhice, né? É a formação de osteófitos, né? Em alguns ligamentos, né? Alguns ligamentos, com o passar dos anos, podem calcificar. E aí isso deixa a articulação mais rígida, com mais dificuldade de movimento, né? Por exemplo, você vê muito osteófito se formar na coluna, né? Sobre os ligamentos. Esses osteócitos são chamados dos bicos de papagaio, né? Causam muita dor e dificultam a movimentação. Um osteófito muito conhecido é o da face plantar, né? Da face plantar, no pé, né? Que ele liga a planta do pé, a parte do peito do pé, até o calcâneo, né? E aí ela sofre calcificação, formando um osteófito na ponta do calcâneo, né? Para anterior, que é chamado de esporão de galo, né? Esse osteófito lá, tá? Então, diversas desordens articulares podem ocorrer com a velhice, né? Inclusive as artrites, artroses, formação de osteófitos, né? Que são os bicos de papagaio. Tá? Respondido ou ficou dúvida? Elson, mas assim, é da natureza mesmo humana ou é falta de atividade física, de alimentação, ou é normal isso? Olha, o sedentarismo propicia o aparecimento mais precoce desse tipo de coisa. É claro que também existe dois opostos, né? O cara sedentário, que não faz nada, que aí propicia o aparecimento desse tipo de alteração, e o cara que é atleta de alto impacto, né? Que ele tem um desgaste maior das articulações. São dois extremos, né? Então, normalmente esses atletas de alto impacto, quando chega na velhice, você vê o cara todo acabado, andando de bengala, né? Foi desgaste excessivo das articulações, né? Esse pessoal aí que pratica ginástica olímpica, que salta, né? E traumatiza muito a articulação. Então, um conjunto de coisas, né? Má nutrição também pode levar também, né? Distúrbios hormonais. Existem vários fatores que podem acrescentar para o aparecimento de doenças osteoarticulares, inclusive genéticos, né? Tem gente que tem mais predisposição também. Beleza, tranquilo. Obrigado, Elson. Nada. Aí, gente, nós vamos encontrar, além dessas estruturas que eu acabei de falar, alguns tecidos fibrocartilaginosos dentro das articulações, que no caso são os meniscos, né?
É claro que não é toda a articulação sinovial que você vai ter menisco, tá? Poucas têm. Mas as articulações que sofrem muita tração no movimento, elas apresentam esses tecidos fibroarticulares, tá? Que são os meniscos. A gente vai encontrar normalmente meniscos em articulações de muita tração, como, por exemplo, a articulação temporomandibular, ela tem um meniscozinho dentro, né? Outra articulação muito famosa que tem um menisco dentro são o joelho, né? Tá? O joelho. O ombro, ele também tem uma membranazinha fibroarticular, mas não chega a formar um menisco, né? Que repousa sobre a superfície da fossa glenoide. Tá? Então, a membrana sinovial, que é parte da cápsula articular, a parte interna, né? Que a gente viu lá que a cápsula articular tem duas camadas, né? A fibrose e a membrana. Bom, falando da membrana sinovial, a cápsula articular, ela se encontra essa membrana se encontra no interior, né? Revestindo essa camada de tecido. Essa membrana sinovial, ela é encarregada de segregar o líquido, né? Claro, incolor, ou às vezes amarelado, né? Sempre viscoso, é um líquido muito viscoso, né? Facilitando o deslizamento dos ossos, né? Que é chamado de líquido sinovial ou líquido articular, né? E essa membrana produz e faz com que esse líquido ocupe todo o espaço da cavidade articular ou cavidade da cápsula articular, tá? E aí, além de produzir o líquido, ela também tem por responsabilidade, junto com esse líquido, lançar dentro da cápsula articular nutrientes para nutrir as cartilagens que recobrem a superfície do osso. Porque as cartilagens que recobrem a superfície do osso, elas não são vascularizadas. As células cartilaginosas dessas cartilagens, elas são nutridas pelo próprio líquido, as substâncias produzidas na membrana sinovial. E elas vão lá nutrir essas cartilagens. Não tem vasos sanguíneos indo para essa cartilagem, tá? Até porque o objetivo dela é ser bem compacto e não haver espaço entre as células para que ela permita o desmembramento, aliás, o deslizamento, sem com que essa estrutura articular venha se desfazer por atrito, né? Então, o espaço entre as células é bem pequeno, né? Bom, o líquido sinovial, ele é um ultrafiltrado do plasma, né? A origem dele é no plasma sanguíneo, né? Que passa pela essa membrana sinovial, a membrana da cápsula articular, e aí ela transforma esse plasma sanguíneo, né? Agregando outras substâncias, né? A esse plasma e eliminando ele dentro da cavidade articular, né? A composição bioquímica é praticamente a mesma, só que além dessa composição bioquímica semelhante à do plasma, que ela, na verdade, ela usa o próprio plasma sanguíneo para fazer o líquido sinovial, a membrana sinovial ela também joga junto com esse líquido plasmático outros nutrientes, né? Um concentrado de nutrientes, proteínas, que deixam ele mais viscoso, né? E o ácido hialurônico, né? Que vai também dar uma consistência viscosa, né? Ela também produz, né? Células, né? Sinoviais que vão circular dentro desse líquido, né? Algumas células de defesa também que vão circular junto com esse líquido. E também ela é responsável, a membrana, pela reabsorção do líquido, porque esse líquido ele tem que ser renovado, né? Ele não é produzido e fica lá, ele é produzido e é reabsorvido o líquido, porque as proteínas vão envelhecendo, né? Vão sendo degradadas e ele vai reabsorvendo e produzindo mais, reabsorvendo e produzindo mais, tá? Então, o líquido articular, ele conta com inúmeras células de defesa, como eu acabei de falar, né? Para evitar que bactérias, vírus, né, e outras substâncias venham atingir a cápsula articular e danificar a estrutura
da articulação, né? Algumas dessas células também são responsáveis não só por eliminar agentes bacterianos, mas também eliminar células que vão se desprendendo, vão morrendo, né, da superfície das cartilagens, e aí eles vão eliminando essas estruturas também, tá? E também substâncias tóxicas, né, que podem ir para as articulações, tá? Um exemplo de substância tóxica, né? O excesso de ureia no sangue, né? Ele pode formar o ácido úrico, e esse ácido úrico se deposita nas articulações, causando uma doença articular, tá? Bom, continuando, essa membrana também, ela recobre o osso, né, nas extremidades, ela se continua um pouco e vai até a altura do periósteo, né? A boa parte dela, ela é uma estrutura que não tem vasos sanguíneos, os vasos ficam só na superfície, né, circundando a cápsula, mas eles não penetram dentro da cápsula articular, tá? Eu acho que nessa figura aqui a gente vê um pouco, né? Os vasos vêm próximo à cápsula articular, mas eles não entram dentro da cápsula articular. Não existe sangue, né, dentro da articulação, né? Só o líquido mesmo. A articulação, em geral, ela é desenervada, né? Não tem inervação, mas a superfície óssea, ela tem inervação. Então, quando você passa a sentir dor articular, isso quer dizer que o dano já é bem maior, porque já atingiu a nível ósseo, né? A superfície da cartilagem articular, ela vai estar revestindo a cabeça do osso, né, a superfície do osso, e ela é nutrida pelo próprio osso e pelo líquido sinovial, né, que banha ela, tá? Mas ela não tem vasos sanguíneos para nutrir essa cartilagem, tá? E aí essa cartilagem, ela permite o movimento livre, né, o deslizamento de um osso sobre o outro, tá? Então, gente, a gente vai encontrar, ó, nas superfícies desses ossos, por exemplo, aqui na articulação glenumeral, ó, na superfície da fossa glenoide, a gente vai encontrar uma cartilagem, né, envolvendo a articulação. Na superfície da cabeça do húmero, da mesma forma, né, a gente vai encontrar, né? Se a gente olhar aqui esses metacarpos, a gente vai ter uma cartilagem envolvendo a cabeça do metacarpo e outra cartilagem envolvendo a base da falange, né? Para que uma deslize sobre a outra, envolvidas pela cápsula articular, diminuindo esse atrito. Se a gente olhar aqui na articulação coxo-femoral, né, do acetábulo, a gente vai ver que a gente vai ter a face semilunar dentro do acetábulo. Essa face semilunar, ela é revestida por cartilagem, né? Assim como a cabeça do fêmur também vai ser revestida por cartilagem. Para quê? Para que uma deslize sobre a outra juntamente com o líquido sinovial. Tá? Então a gente vai encontrar a cada superfície articular uma cartilagem articular envolvendo essa superfície. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma cápsula envolvendo toda a articulação, né, com essas duas camadas dessa cápsula. E aí, dentro da cápsula, a gente vai ter aquele espaço sinovial, né? E aí a gente vai encontrar lá dentro do espaço sinovial o líquido e as extremidades ósseas, né, revestidas por essas membranas, aliás, por essas cartilagens. Tá? As cartilagens vão envolver toda a extremidade, né? Por exemplo, aqui no rádio, né, como ele desliza sobre o húmero, né, sobre o capítulo do húmero, a face dele é revestida de cartilagem, mas as laterais dele também é revestida porque no movimento de supinação e pronação ele desliza aqui na face radial
da ulna, né? Que é essa facezinha aqui, onde ele entra nessa cavidade, tá? Assim como a face lá também vai ser revestida. E aqui, gente, nós temos um exemplo, né? Eu falei no começo que a gente podia ter articulações que envolviam mais de um osso, né? E aqui nós temos uma articulação aqui do cotovelo que envolve 3 ossos, né? O húmero, né? O rádio e a ulna. A articulação do joelho também envolve 3 ossos, né? No caso, 2 ossos longos, o fêmur e a tíbia, e um osso sesamoide, que é a patela, né? Só a fíbula também não está lá, não, ela não participa, não, da articulação do joelho, não. Né? A fíbula ela se articula só com a tíbia, tá? Então, gente, as articulações saudáveis, elas têm a superfície articular preservada, né? A superfície articular envolvida por essa cartilaginosa sã, né? A cartilagem articular sem erosões, né? Já quando a gente tem problemas de artrose, por exemplo, a superfície dessa a cartilagem começa a ficar irregular, cheio de erosões, com deformidades. E à medida que isso vai avançando, né, essa artrose ela vai dificultando a movimentação e causando dor. Por que causando dor? Porque atingiu profundamente a articulação, chegando a traumatizar o osso, né? Enquanto está só na cartilagem, você não sente, né? Porque a cartilagem não é inervada, mas quando começa a danificar o osso, começa a aparecer dor. Então, gente, as cartilagens normais, elas têm as superfícies articulares, a cartilagem íntegra, né? E há pouco contato entre um osso e outro osso, né? Porque o líquido sinovial, ele irá proteger esse contato do osso com o outro e a cartilagem também, tá? Então, um osso jamais, numa articulação saudável, vai ter contato com o outro osso. Sempre vai ter um tecido entre ele e o outro, né? No caso aqui é o líquido e a cartilagem. Já quando essa cartilagem tem erosões ou então a perda de cartilagem, o que é que vai acontecer? Vai haver contato de osso com osso. E esse osso vai acabar causando fragmentação, formação de osteófitos dentro da articulação, e aí um problema bem mais grave, né? Com possível até perda de movimento, né? Calcificação e bastante grave. Tá? Outra estrutura que compõe essas articulações são os ligamentos, gente. Os ligamentos, eles não estão dentro da cápsula articular, eles estão externos à cápsula articular, mas eles são considerados parte da articulação, porque eles ajudam a articulação se manter no lugar, tá? Por exemplo, né, existe, além do material de adesão e haver uma cápsula articular entre o maléolo da tíbia e a face tibial aliás, a face fibular da tíbia, né? E existe aqui ligamentos que vão prender a tíbia à fíbula, assim como vão ter ligamentos que vão prender aqui o maléolo ao talos, né? Tá? Senão, a cápsula articular não seria suficiente, ela poderia se romper facilmente, né? Porque o ligamento não estaria presente, tá? Então, esses ligamentos vão estar ali para manter e guiar o movimento e às vezes até impedir certos movimentos que ocorram, né? Tá? Então, quando você faz aqueles alongamentos, né? Você vai alongar, claro, que o músculo, os tendões, mas também vai dar uma alongada aí nos ligamentos para facilitar a movimentação, né? Então, nós vamos ter ligamentos capsulares, que eles estão dentro da cápsula, né, colado com a cápsula, com a estrutura fibrosa da cápsula. Vamos ter aqueles ligamentos extracapsulares, que eles vão estar totalmente externo à cápsula, como é o caso dos ligamentos colaterais do joelho,
né? Eles estão externos à cápsula, eles não estão aderidos à cápsula fibrosa. E nós vamos ter os ligamentos intracapsulares, né? Exemplo, os ligamentos cruzados do joelho, os ligamentos que prendem os meniscos no lugar, né? Tá? Existem ligamentos prendendo, senão o menisco, quando você movimentasse, ele ia sair do canto, né? Mas ele é preso por ligamentos dentro da articulação, tá? O ligamento menisco femoral, né? Que liga o menisco ao fêmur, né? O ligamento redondo do fêmur, ou o ligamento femoral, né? Ele sai da fóvea e vai lá para a incisura do acetábulo, né? Para prender a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Então, nós temos ligamentos internos às articulações também, tá? Então, nós vamos ver aqui uma das articulações mais completas, se não a mais completa do corpo, né? A articulação do joelho. Na articulação do joelho, nós vamos encontrar todos os elementos, tá? Nós vamos encontrar uma cápsula articular, membrana, líquido sinovial, vamos encontrar meniscos, ligamentos internos e externos, né? Ligamentos internos como os cruzados, os meniscos femorais, né? Vamos encontrar também ligamentos externos, tá? Como os ligamentos colaterais. E também vamos ter alguns conjuntos de ligamentos capsulares, né? Que vão estar aderidos à membrana fibrosa. Tá? Então, gente, ó, os ligamentos eles vão estar aí para ajudar a cápsula articular a prender um osso no outro, né? E também dar uniformidade a alguns movimentos, para que, por exemplo, no caso do joelho, né? Ele, ao se movimentar, ele não se desloque para os lados, por exemplo, né? E nem saia para frente, tá? E os cruzados, né, também, que são internos, para impedir o movimento, para o joelho não sacar para fora, né? Tá? Então, esses ligamentos têm bastante importância em guiar esses movimentos sem que a articulação saia do seu propósito, né, do seu eixo. Tá? E aí, temos outras estruturas que elas não são da articulação, mas elas estão presentes junto à articulação, que são os tendões dos músculos, né? Alguns tendões se inserem na articulação, ou às vezes até dentro da articulação. Vou dar um exemplo para vocês. O tendão da cabeça longa do bíceps, ele passa entre o tubérculo maior e o menor do húmero, passa por cima da cápsula articular e aí vai entrar dentro da cápsula e se prender ao lábio ou tubérculo superior da cavidade glenoide, né? Tá? Lá em cima, na borda da cavidade glenoide, na parte superior, tá? Ele vai se prender lá. Então, alguns tendões, eles passam por cima, né? Ou cruzam por cima dessas articulações, ou se relacionam com os ligamentos dessa articulação, ou alguns até entram dentro dessas articulações, tá? Outro exemplo, né? Um tendão que passa dentro da articulação é o tendão do quadríceps femoral, né? Ele cruza, passa, inclusive a característica do osso sesamoide é estar intratendão, né? Que é, no caso, a patela é um deles, né? Que vai se ligar lá na tuberosidade da tíbia, e a patela vai estar dentro desse tendão, né? Então, o tendão acaba participando, passando dentro da articulação, né? Até porque o osso está dentro dele, o osso sesamoide. Tá? Então, os ligamentos e os tendões, eles têm praticamente as mesmas composições, só que os tendões, eles ligam o músculo ao osso, né, permitindo movimento, atração, e os ligamentos, eles ligam um osso a outro osso, né, uma estrutura a outra. Eles não estão envolvidos com a estrutura muscular. Tá? E aí, as estruturas anatômicas, fibrocartilagem articular, que eu falei para vocês anteriormente, que são os meniscos, né? Eles estão presentes em algumas articulações móveis, né?
e eles são bastante elásticos, eles têm função de facilitar o movimento, diminuir o atrito ósseo, né? Principalmente articulações que têm muito impacto, como o joelho. A articulação temporomandibular tem muito impacto, né, na mordida, né? Quando a gente morde, a gente faz muita força e comprime a articulação, né? Você, ao mastigar um osso, né, triturar uma coisa, você está empurrando sua mandíbula para cima, contra a maxila, né? Empurrando os dentes inferiores sobre os superiores. E ao fazer isso, há uma compressão da articulação temporomandibular. E aí lá vai ter um meniscozinho, né? Esse menisco tem função de favorecer o deslizamento e absorver os impactos, né? A tração, tá? Então, ela distribui as cargas uniformemente na superfície óssea, esses meniscos, né? O nome do menisco é fibrocartilagem articular, tá? Ele ajuda na translação do movimento e amortece impactos, né? E ele também corrige algumas deformidades ou falta de alinhamento de alguns ossos, né? Alguns ossos não foram feitos para encaixar um no outro, né? Eles não se encaixam tão bem. Aí o menisco vai lá e ajuda nesse encaixe, né? Por exemplo, a cabeça do fêmur ela encaixa perfeitamente no acetábulo, né? Mas os côndilos do fêmur, eles não encaixam tão perfeitamente nos côndilos da tíbia, né? Apesar de um ser convexo e o outro ser côncavo, né? Eles não encaixam tão perfeitamente. Então, os meniscos também corrigem essa falta de encaixe, tá? Gente, aqui é uma foto de uma articulação aberta, né? De verdade. E aí, ó, aqui, ó, é a superfície óssea, onde a gente vai ver a cartilagem articular. Aqui é o côndilo, né? Do fêmur e a cartilagem articular. Sobre o côndilo da tíbia, a gente vai encontrar aqui, ó, essas estruturas que são os meniscos, né? Na parte mais lateral eles são mais espessos e na parte interna são mais finos, tá? Então, gente, a gente vai encontrar essas estruturas fibroarticulares, né? Fibrocartilaginosas, que vão estar entre um osso e outro para facilitar essa movimentação, também conhecido como os meniscos, né? E aqui dentro a gente também encontra aqui, ó, aqui esses tendões, né? Esses ligamentos que vão prender uma articulação na outra. Bom, vamos encontrar também esses meniscos, né? Entre as vértebras da coluna, né? A gente vai encontrar externamente o disco, né? A gente acha, a maioria das pessoas acham que o disco vertebral ele é maciço, né? Ele preenche todo o espaço entre as duas vértebras, os corpos da vértebra. Mas, na verdade, ele só tem a parte externa, das bordas, né? Ele não é tão espesso assim, né? Ele tem uma determinada espessura, né? E a parte interna dele é preenchida por uma estrutura fibrocartilaginosa. A externa, a parte do disco em si, ele é cartilaginoso. E a parte interna é fibrocartilaginoso, ou seja, tem um meniscozinho aqui no meio da coluna, né? Entre cada coluna, tá? Outro local onde a gente vai encontrar aqui um menisco, né, que é o disco articular do ATM, né? Ele fica preso nas duas cápsulas articulares e aí ele deixa o movimento mais uniforme, porque o côndilo da mandíbula também não encaixa perfeitamente na face articular do osso temporal, né? A face mandibular, tá? Além de proteger aqui contra a compressão, né? A mandíbula é comprimida sobre o osso temporal. E essa compressão gera um atrito muito grande, né, na mastigação, tá? Existem músculos aqui, como o masseter,
os pterigóides laterais e mediais, o músculo temporal, que são músculos da mastigação, que eles têm uma força muito grande, né? Comprimindo aqui, tanto que você bota, às vezes, uma lapa de rapadura e mastiga e tritura ela todinha, né? Muita força, né? Que se faz, né? Tá? E aí, ao fazer força, é claro que há um sofrimento da articulação. Então, esses meniscos estão aí para diminuir essa força, né? Esse impacto. Tá? As bolsas sinoviais ou bainhas tendinas, né? São fendas de tecido conjuntivo, né? Entre os músculos, ou entre os tendões, ou entre os ligamentos, né? Essas bolsazinhas, elas servem para diminuir esse atrito. São constituídos de sacos, né? Parecem uns saquinhos cheios de líquido sinovial, né? Ficam externos à cápsula articular, mas eles são revestidos do mesmo material da membrana sinovial, tá? E tecido fibroso ao redor. Essas bolsinhas é como se fossem umas almofadinhas para evitar o atrito entre um tendão e outro, entre um músculo e um tendão, ou entre um músculo e outro, né? Tá? E esses são chamados de bolsas, né? Ou bursas sinoviais, né? Por isso que a inflamação dessas bolsinhas lá são chamadas de bursites, né? E bursite, gente, não dá só no ombro, não. As bursites das articulações glenumerais são as mais conhecidas, né? Porque a glenumeral é uma articulação muito aberta, né? E ela precisa de uma cápsula articular mais preguiada, que possibilite um movimento bem maior, tá? Porque a gente faz a rotação do ombro completa, né? Então, por causa disso, a gente tem um maior número de bursas, e essas bursas são mais traumatizadas nesses movimentos. Então, aparece muita bursite no ombro, né? Quando fala em bursite, o pessoal pensa logo em ombro, mas pode dar uma bursite em outro lugar, tá? Então, gente, uma bursa muito conhecida, né, é essa aqui que fica sobre a cabeça do húmero, abaixo do ligamento coracoacromial, né, por baixo do acrômio também, tá? Essa bursa aqui, ela é comum, né, de dar lesões, né? Então, como ela é comum de dar lesões, o pessoal já chamou essa doença aí de bursite, né? Falou em bursite, você já pensa no ombro, né? Tá? Aqui mais algumas dessas bolsas, né? Então não é só naquela região que a gente encontra, né? Se você olhar aqui, ó, ao redor da cabeça longa do bíceps, né? Ela desliza nesse suco intertubercular, você vai encontrar também bursa ali, né? Tá? Entre um músculo e outro, você vai encontrar bursas, né? Tá, ó. Essas bursas, elas evitam o atrito entre o músculo e o osso, né? Existem bursas aqui, ó, abaixo da escápula, né? Tá? Essas bursas, elas facilitam o atrito do subescapular e os serráteis, né? Entre os serráteis e as costelas, quando ele contrai, não haver atrito entre o músculo serrátil e a costela, né? Então a gente vai encontrar aí diversos estruturas fibrocartilaginosas e diversas estruturas de bursas sinoviais, que no caso são as bursas, tá? E agora, gente, vamos ver aqui os tipos, né, de articulação sinovial. Nós vimos o que compõe uma articulação sinovial, como é que ela é, o que é que tem dentro dela, tá? Agora vamos ver os tipos, né? Basicamente, nós vamos ter os 6 tipos, né? Plana, gínglimo, esferoides, trocoides, elipsoides e as celares, né? Tá? São as 6 tipos de articulação. As articulações planas são aquelas que permitem movimento de deslizamento, tá? Deslizamento. Gente, eu tô com a garganta aqui já travando, vou só dar uma pausinha rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo. É só para tomar uma água aqui, rapidinho, tá?
Pessoal, estão aí? Tô aqui, professor. Bora lá, né? Então, gente, repetindo, nós temos 6 tipos de articulações sinoviais. Temos as planas, as tipos gínglimos, as esferoides, as trocoides, as celares e as elipsoides, tá? Então, vamos ver aqui cada uma delas. As articulações esferoides, aliás, esféricas ou esferoides, né? São aquelas onde uma das superfícies é formada por uma semisfera, né? No caso, por exemplo, a cabeça do fêmur, né? Ou a cabeça do úmero. E a outra superfície, uma concha, né? Uma semiconcha, né? Que vai permitir a entrada dessa esfera, né? Tá? Normalmente, essas articulações esféricas, elas permitem uma gama de movimentos maiores, né? Normalmente, elas permitem movimentos tipo adução, abdução, flexão, extensão e até rotação, tá? Nós temos aquelas articulações tipo elipsoides. As elipsoides são aquelas que não são esféricas, mas elas têm uma certa estrutura curvilínea, né? E ela se encaixa em uma parte côncava e outra convexa, tá? Exemplo de elipsoides são a superfície do carpo, né? Os ossos do carpo juntos, eles formam uma superfície convexa e a una e o rádio juntos formam uma superfície côncava. E aqui nós temos uma articulação que ela envolve diversos ossos, né? Aqui, no mínimo, estão envolvidos 6 ossos. A primeira, a linha proximal do carpo com o rádio e a una, né? A linha proximal do carpo possui 4 ossos, né? E o rádio, a una mais 2, são 6 ossos envolvidos nessa articulação. Tá? As articulações tipo gínglimo são articulações caracterizadas por ser tipo dobradiça, tá? Onde um cilindro desliza dentro de uma cavidade. Exemplo, o capítulo e a tróclea do úmero, eles formam uma espécie de cilindro. Claro que não é um cilindro uniforme, né, gente? E a cavidade da troclear, a fossa troclear da una, ela forma tipo uma cavidade para deslizamento desse cilindro, né? Formando uma espécie de dobradiça, tá? Desculpa, gente. Já as trocoides são aquelas que deslizam em movimento giratório. Exemplo, a cabeça do rádio dentro da face radial da una, ou a cabeça da una na face unar do rádio, tá? Outro exemplo de trocoide, né? O dente do áxis dentro da face articular do atlas, né? Faz um movimento de pivô, né? Um movimento circular. Desculpa, gente. As celares são aquelas que as superfícies são iguais, né? Todas duas são côncavas. Todas as duas superfícies são côncavas, tá? Só que elas não são alinhadas uma em cima da outra, né? Elas são desalinhadas, né? Elas ficam em forma de cela, né? Elas tanto permitem
um movimento de flexão e extensão, como adução e abdução, tá? Eu vou tirar aqui, todas as duas são côncavas, né? Todas as duas são côncavas. Não teria forma, eu teria que ter uma convexa e uma côncava para deslizar uma dentro da outra. Mas no caso das selares, as duas são côncavas, só que elas são em planos diferentes, tá? Uma gira assim e a outra gira assim, tá? Por isso elas formam uma cela, né? Uma articulação, movimento tanto de flexão e extensão, como de adução e abdução. Exemplo, a articulação do polegar, ela é uma articulação entre o primeiro metacarpo e o trapézio, né? Essas duas articulações são superfícies côncavas e as duas estão desalinhadas entre si. E aí ela permite a flexão e extensão do polegar e a adução e abdução, né? Flexão e extensão, adução, abdução, flexão e extensão, tá? Então, o polegar, ele tem uma articulação tipo selar, tá bom? Vamos voltar lá para o slide. Deu para entender? Então, gente, é mais ou menos como se fosse nesse desenhozinho aqui que ele coloca aqui, né? Como se fosse duas superfícies côncavas, né? Que deslizam entre si, tá? Exemplo delas, ó, são duas superfícies côncavas, né? Que são o trapézio e o primeiro metacarpo, né? É um exemplo de articulação celular. Já se você for olhar aqui a articulação, por exemplo, da cabeça do metacarpo com a base de uma falange, né? É uma convexa e outra côncava, né? Sempre, né? Tá? Já aqui, não, só as duas são côncavas, né? Então, e são desalinhadas, e elas permitem movimento em dois planos, tá? Temos também as articulações planas, né? São aquelas articulações que deslizam entre si, né? Elas não fazem flexão e extensão, elas fazem deslizamento, tá? Exemplo, né? São as articulações dos ossos do metatarso, né? Tá? Eles deslizam entre si. E outro exemplo são as articulações das vértebras, né? Eu falei para vocês que as vértebras tinham articulações entre os corpos vertebrais, que são os discos vertebrais, onde a parte externa é cartilaginosa, né? E dentro do disco tinha um tecido fibrocartilaginoso, que era um tipo de menisco, tá? E nós temos outra articulação entre as vértebras, né? Que no caso são entre as faces articulares, o processo articular superior e o inferior, né? Tá? E aí, entre esses dois processos articulares, a articulação é plana, tá? É plana. E ocorre lá deslizamento. E esse deslizamento, ele ocorre em qualquer sentido. É tanto que a coluna, apesar do movimento ser limitado, mas esse deslizamento ocorre tanto para o lado, como rotação, você consegue rotacionar a coluna, você consegue fazer a flexão lateral, que seria uma adução ou abdução, e a flexão anterior e posterior, né? Tá? Então, ela movimenta em todos os sentidos, por deslizamento, né? Então, é uma articulação plana, tá? Articulação plana. Exemplo de gínglimo, né, que são as monoaxiais. As gínglimos, elas só fazem um tipo de movimento, né?
só flexão e extensão, tá? Exemplo, né? Do tornozelo, do joelho, né? Só faz um tipo de movimento, tá? Ele não faz adução, abdução, são articulações tipo gínglimo, né? Tipo dobradiça. A dobradiça só abre e fecha, né? Só faz um tipo de movimento, né? As articulações interfalangianas, né? Entre as falanges, são articulações tipo gínglimo, né? As falanges não dobram para o lado, não faz adução, abdução, né? Elas fazem só flexão e extensão, tá? O que vai fazer adução e abdução aí são já nos metatarsos, né? Porque a cabeça do metacarpo, ela é esferoide, né? São movimentos diferentes. Já as trocoides, né? As trocoides, elas fazem movimento tipo pivô, né? Exemplo aqui, o dente do Axis no Atlas, né? É um movimento tipo pivô, né? Tá? A cabeça do rádio é em torno, né, da face radial da una, né, que fica aqui, né? Ela faz um pivô também. Então, no movimento de pronação e supinação, a cabeça do rádio ela gira nessa face articular da una, né, que é a face radial. Já aqui nessa região aqui, ó, da tróclea, né, em redor da tróclea, o movimento aqui é uma articulação tipo gínglimo, né? Então, no cotovelo, a gente vai ter uma articulação tipo gínglimo em relação à una e o rádio com o capítulo e a tróclea, e vai ter uma articulação tipo trocoide entre o rádio e a una, né? Entre o rádio e a una. Aqui é uma articulação e aqui é outra articulação, né? Até porque elas realizam movimentos diferentes, tá? Bom, as articulações condilares, né? Biaxial, né? Tá? São articulações aqui tipo celares, né? A mandíbula, além dela fazer flexão e extensão, tá? Ela faz movimento lateral por deslizamento, né? Tá? Então, são articulações biaxiais. E aí, como eu falei antes, né, a metacarpo-falangiana, né, você vai ter aqui uma articulação esferoide, né? Esferoide, tá? E aí é por isso que ela, além da flexão e extensão, você faz também a adução e abdução dos dedos, né? Porque os dedos vão para um lado e para o outro aqui nessa região, tá? Aqui nessa região. Mas entre as falanges não ocorre a adução e a abdução, né? Só a flexão. Então, entre as falanges é tipo gínglimo. Entre as falanges e o metacarpo é tipo esferoide, né? E as celares, né? Aquela que eu falei para vocês, onde nós temos duas superfícies com concavidade, só que em alinhamentos diferentes, né? Eles chamam celares porque é parecido com a sela do cavalo e o montador, né? É a parte côncava e outra parte côncava, né? Tá? Parece uma sela realmente, tá? E aí nós encontramos principalmente as celares no polegar, né? Um tipo de articulação celar também que a gente encontra, né? É a articulação entre a cavícula e o manúbio, né? São articulações celares também, tá? E aí a cavícula a gente consegue rotacionar, né? A cavícula, fazer flexão, extensão, projetar ela para frente, para trás, né? Tá? Apesar do movimento da clavícula ser limitado, né? Mas consegue se fazer isso, né? Porque ela é celar, tá?
As esferoides, né? As esferoides, elas são articulações que permitem, né? Vários tipos de movimento, né? Rotação, adução, abdução, flexão, extensão, né? E normalmente ela tem uma superfície esférica e uma cavidade, né? Tá? Então nós vamos encontrar aí essas articulações esferoides no quadril, né? No ombro, né? Tá? E aqui, gente, algumas doenças articulares, né? Para a gente encerrar essa parte de articulação, né? As artrites, né, são as inflamações da articulação, tá? Onde há deposição de material inflamatório, né? Tá? Essas artrites existem em vários graus, artrites agudas, artrites crônicas, as artrites reumatoides, que são deformantes, né? Como é o caso desse exemplo aqui, elas deformam a articulação, né? Às vezes ocorre calcificação, né? Por consequência de uma artrite prolongada, né? O processo inflamatório, ele faz com que as células de inflamação migrem para o local da inflamação, gera edema, eritema, né? Fica avermelhado, mais sangue vai para lá, e com o passar do tempo, se essa inflamação não passar logo, começa a haver deposição de tecidos para fazer a cicatrização, porque é uma inflamação, né? E aí, uma cicatrização na articulação faz com que ela enrijeça, né? Aí primeiro ela fibrosa, depois calcifica, né? É a característica das artrites reumatoides deformantes. E já as artroses são doenças articulares que causam degeneração na cartilagem articular. E aí o grau mais grave é quando essa degeneração atinge a superfície óssea, causando também erosão no osso. Não só na articulação, mas erosão no osso. Tá? Outra doença, eu já citei para vocês, agora recente, né? Que são as inflamações nas bursas, né? Que são as bursites. E também as inflamações nos tendões, né? Que são as tendinites. E às vezes se confunde muito porque eles estão na mesma região articular. E aí às vezes você pensa que tem uma tendinite e você tem uma bursite e vice-versa, né? E na maioria das vezes o pessoal tem inflamação no ombro e diz que tem bursite, mas na verdade é uma tendinite, né? O tendão inflamado, tá? Na maioria das vezes acontece isso, né? Essa confusão, tá? E às vezes até erros de diagnóstico, tá? Para melhorar, né, o diagnóstico dessa região, o mais indicado é se fazer a ressonância da articulação. Bom, gente, aqui só para recapitular os movimentos articulares, né? Nós vamos ter aquelas articulações monoaxiais, que faz só um tipo de movimento. Por exemplo, as articulações tipo gínglimo, né? Falange, cotovelo. As biaxiais, né? Que são normalmente as elipsoides, né? Punho, né? O carpo, né? Faz 4 movimentos, flexão, extensão, né? As elipsoides são assim. E as triaxiais normalmente são as articulações esferoides, né? Elas fazem tanto a flexão, extensão, adução, abdução e a rotação também, né? Tá? E aí tem aquelas que fazem só a rotação, que também são consideradas monoaxiais, né? Como que são as trocoides, né? Tá? Aquelas que fazem biaxial, né? Tipo planas, né? Elas fazem por deslizamento, né? Tá? E eu acho que é isso, né? Tá? E aí, gente, que eu botei aqui no final só para vocês recapitularem, tá? Eu não vou falar disso aqui não, mas eu botei aqui só para quando vocês forem estudarem, vocês forem estudar aqui os movimentos das articulações, né? Que é monoaxial, pode ser flexão, extensão, né? Vocês dão uma pescada aqui e lembrarem aqui o plano, né? Que o movimento ocorre e o eixo, né? Tá? Para ver qual é considerado flexão e extensão, né? A flexão e a extensão é em torno do eixo lateral-lateral, né? Tá? A adução e a abdução é em torno do eixo antero-posterior, né? E a rotação é em torno do eixo longitudinal, né? Então, ela pode até ser monoaxial,
mas se o movimento é em torno do eixo lateral, vai ser uma flexão-extensão. Como também ela pode ser monoaxial, no caso, flexão-extensão, poderia citar o exemplo do cotovelo, e como ela pode ser também monoaxial e fazer movimentos em torno do eixo longitudinal, no caso, a rotação, né, como é o exemplo do pescoço ao movimento lá do dente do axis com o atlas, tá? E aí vamos ter aquelas que vão fazer todos os movimentos, né, rotação, extensão, flexão, né, com o caso do ombro e do quadril, né, que fazem todos os movimentos, né? E aí eu coloquei aqui uma relação para vocês de todos os movimentos que podem ocorrer nas articulações sinoviais. E aí, dependendo da articulação, você vai ver que tipo de movimento ela faz, né? Aqui é só uma revisão para vocês, tá? Não vou me estender nisso aqui, não, tá? E aí, gente, como a gente vai entrar na próxima aula aí em músculo, né? A gente já pode ver uma relação entre o tipo de articulação, o músculo que está envolvido com o movimento dela e o tipo de movimento que ela vai realizar, tá? Então, esses movimentos são os mais variáveis possíveis, estão envolvendo a articulação e o músculo que vai gerar o movimento, tá? Ok, esses mesmos slides tem nos slides daqueles lá de eixos anatômicos, né? São os mesmos slides. Eu só fiz transplantar para cá para facilitar o estudo. Quando vocês estiverem estudando em casa, aí você recapitular e não precisar abrir outro slide para recapitular o movimento, tá bom? Os mesmos, mas são